Aqui quem está falando é a professora Adriana Libório. Sou pedagoga e psicopedagoga com experiência de mais de 15 anos na alfabetização de crianças no ensino fundamental 1 até o 5º ano. Hoje o nosso papo é com você, professor. Nós vamos falar sobre a importância de um bom planejamento para uma reunião de pais produtiva e que possa te ajudar durante todo o longo do ano, tá bom? Então vem comigo que eu vou te ajudar. Bom, esse tema é muito importante, super relevante, tanto para profissionais que já estão na área há bastante tempo, quanto para profissionais iniciantes. E se você tem algum professor, amigo seu, que seja iniciante ou que tenha interesse no tema, compartilhe esse vídeo com ele, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos de professores que vocês conhecem, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito aqueles que ainda têm um pouquinho de dúvida ou até com novas ideias. Tá bom? Então, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e mande sugestões, tá? Meu e-mail é esse daqui que está aqui embaixo, adrianaliboriodearaújo@gmail.com. Em alguns vídeos, principalmente os voltados para os alunos, já contam com alguns materiais em anexo. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida sobre o trabalho pedagógico de nós, professores, nessa fase de ensino fundamental 1 até o 5º ano, então de 1º a 5º ano, mande e-mail, comente, deixe seus comentários aqui com dúvidas, sugestões, para que a gente possa fazer mais vídeos, mais conteúdos de interesse da nossa classe, que falta muito aqui na internet e eu tenho procurado informações e eu não tenho encontrado. Então, é uma forma da gente trocar. E se vocês tiverem alguma dúvida, de novo, comente, compartilhe, tá bom? Isso é uma forma também de ajudar com que o trabalho seja feito da melhor forma para alcançar mais pessoas, tá bom? A primeira reunião de pais é um momento muito importante para que você tenha aquele primeiro contato. Então, esse contato ele tem que ser de muita confiança. Então, tanto o pai precisa confiar em você, quanto você no pai, mas principalmente pensando profissionalmente, você precisa passar essa confiança. E a gente passa essa confiança de algumas formas, tá? A primeira delas, organize muito bem a reunião de pais. O que você vai dizer, como você vai dizer, e seja claro e objetivo naquele recado que você quer passar. Então, gente, como deve ser a recepção? Então, tenha todos os materiais em mãos, né? Geralmente o pai chega, ele precisa assinar uma lista de presença. O ideal é que essa lista de presença esteja já de fácil acesso logo na entrada, para que ele não se esqueça no final da reunião e nem você se esqueça de que ele assine, tá? Porque a assinatura é a comprovação de comparecimento desse pai na reunião. Tá? Então é um documento importantíssimo. E como você recepciona esse pai, essa mãe, esse familiar que está vindo na reunião de pais? É necessário que você use de simpatia. Então recepcione bem, sorria, acolha, porque da mesma forma que muitas vezes nós, professores, nos sentimos inseguros nesse momento, devido à novidade de uma sala nova, primeira reunião de pais, é importante também que os pais sejam muito bem acolhidos e sentam a segurança em você, professor. Então, como que ele, pai, mãe, consegue identificar essa segurança? Da maneira como você fala e age. Então, sempre olhe nos olhos, sorria, tenha um sorriso franco, um sorriso aberto, fale as coisas com clareza, com segurança. Gente, no começo da carreira ou no começo do ano, a gente sente realmente uma insegurança. Isso é normal, tá? Mas essa insegurança ela não pode ser maior do que a segurança do nosso trabalho. Então você precisa confiar no seu trabalho, saber o que você vai falar ali, para que o pai e a mãe sintam segurança no que você vai falar. Então eu vou passar algumas dicas passo a passo daquilo que você deve fazer na preparação da sua reunião e na reunião efetivamente. Então a primeira coisa, chegue com antecedência e organize a sala. Então, o ideal é ser organizada de uma forma que seja fácil para que o pai encontre o lugar onde ele deve se sentar. Eu não gosto muito dessa ideia de deixar eles sentarem aleatoriamente. Primeiro, porque muitas vezes existem documentações onde eles precisam verificar e precisam assinar, né? Talvez isso não no primeiro momento, mas a partir do primeiro bimestre ou trimestre, o pai e a mãe vai precisar assinar alguns documentos.
Enfim, então é importante que você já acostume os responsáveis pelos seus alunos a terem uma rotina da reunião de pais. Então eu gosto muito de organizar em ordem alfabética, tá? Então eu vou deixar aqui no link uma ideia de crachá. E aí vocês imprimam um crachá grande na A4 e onde tenha o nome da criança bem grande, com data de nascimento. É bom até que nesse primeiro momento tenha essas informações, para que ele possa te falar se está correto, se não está correto. Muitas vezes a data de nascimento está errada, o nome da criança está escrito com uma letra errada, e ali ele já te pontua. Tá? Então é muito importante esse primeiro momento. Ela está organizada em roda, em fileiras, em duplas. É interessante que você organize a sala como você gostaria de trabalhar. Então eu gosto muito de trabalhar em duplas, né? Que é importante que as crianças elas interajam entre si. Algumas vezes não é possível, então as carteiras precisam ficar separadas. Mas para que o pai e a mãe já sinta como vai ser a organização da sua sala, né? Inclusive essa informação precisa estar na pauta. Como é que você vai trabalhar com essas crianças durante todo o ano? É lógico que a gente faz vários agrupamentos. Então, vão ter momentos que eles vão trabalhar em dupla, vão ter momentos que nós vamos trabalhar em U, em círculo. Muitas vezes nós vamos sair da sala. Mas, nesse momento, para que o pai e a mãe sintam como é que vai ficar o ambiente da sala, é legal, é importante que eles vivenciem, já que eles vão estar dentro da sala, dentro do ambiente, que eles vivenciem um momento ali de como será a organização da sala. Eu gosto de deixar em duplas, né? Eu trabalho numa escola pública, então as salas são cheias. Se eu deixar enfileirado por carteiras, o espaço diminui. E nós somos adultos, né? É diferente a criança circulando ali pela sala e um adulto circulando pela sala. Então eu costumo deixar em duplas para que eles tenham mais espaço para se locomover. E também já aproveito o gancho e falo para eles como é que eu trabalho em duplas. Outro ponto interessante é a organização da lousa. Eu gosto de trabalhar com pauta impressa em papel. Então, tudo aquilo que eu quero que o pai leve para casa e relembre, e de repente divida, se vê a esposa, divide com o marido, ou vice-versa, ou de repente vem a avó e consegue levar a informação impressa daquilo que foi tratado ali na reunião. Então, além da pauta impressa, as coisas mais importantes, mais relevantes, burocráticas ou pedagógicas, eu gosto de organizar na lousa. Gente, a gente precisa falar muitas coisas na reunião de pais, né? E logo de início você precisa demonstrar que existem conteúdos a serem trabalhados ali naquele momento, falados, e é uma forma de prender um pouquinho a atenção deles, porque muitas vezes eles querem chegar, assinar a lista e ir embora, né? Então, já comece a envolvê-los dessa forma. Então, com informações na lousa e com uma pauta impressa, eles já começam a se interessar sobre as coisas que vão ser ditas, né? E eles ficam curiosos. Então, se você coloca um item lá na pauta, faltas, ele vai querer saber sobre o que você vai falar sobre faltas. Né? Eu costumo detalhar um pouquinho, costumo dizer que, de repente, faltas é excesso de faltas, o que acarreta o excesso de faltas, para que o pai e a mãe já tenham uma visão do que vai ser falado e também desperte a curiosidade nele para que ele não queira ir embora correndo da reunião de pais, porque esse não é o objetivo é que ele fique até o final. E falando um pouquinho dessa pauta, você precisa colocar detalhadamente tudo que você vai falar na reunião de pais. Então, tudo que você quer que ele saiba sobre questões burocráticas, preenchimento de ficha com os dados dos alunos, sobre as trocas, de repente, de endereço, de telefone, a importância deles manterem esses dados sempre atualizados, porque no momento de crise, de queda, a gente não sabe o que pode acontecer com a criança, né? A gente precisa ter um contato que efetivamente leve ao pai e à mãe, né? Muitas vezes o pai e a mãe deixam telefones, contatos que a gente não consegue conversar, a gente não consegue falar, tá bom? Então, conscientizá-los da necessidade de sempre estar atualizando esses dados. Então, esse é um dado burocrático, mas além desses dados burocráticos, é muito importante que os pais tenham consciência da parte pedagógica. E de antemão, eu já te aviso que cada professor trabalha de um jeito, gente. Cada professor desenvolve um trabalho de um jeito, porque tem professores mais agitados, tem professores mais calmos. Então, na parte
pedagógica, que é o que mais interessa para a gente nesse vídeo, porque a burocracia ela varia muito de escola para escola, de rede municipal para rede municipal, de rede estadual para rede estadual. Então, independente do lugar onde você está falando, você consegue absorver bastante informação desse vídeo por isso, porque geralmente a parte burocrática ela vai variando, mas a parte pedagógica, apesar de ser bem individualizada para cada professor, ela é importantíssima de ser dito, né? Então, eu vou te dar algumas dicas do que você deve dizer. Então, você deve falar sobre o seu modo de trabalhar, como você gosta de utilizar o caderno, o livro, se tem deveres de casa diários ou não, como devem ser feitos esses deveres de casa, deixar bem claro para o pai e para a mãe que os deveres devem ser feitos com a letra da criança e não com a dos pais, mesmo que eles tenham boa vontade de ajudar, na medida que eles fazem o dever para a criança, você precisa deixar claro que isso não vai ajudar, né? Pedagogicamente, só está feito. Você deve dizer também o que você espera da criança, qual é o aprendizado que você quer alcançar lá no final do ano. Então, por exemplo, o primeiro ano. O primeiro ano, para mim, é bem claro, porque eu sou professora de alfabetização, trabalhei muitos anos com o primeiro ano, apesar de eu variar, às vezes está no terceiro, às vezes está no quarto, quinto, segundo. Mas o primeiro ano é um ano da minha preferência, porque trata com a alfabetização diretamente, mas é algo que eu conheço bem devido à minha experiência com o trabalho com a alfabetização com o primeiro ano. Então, por exemplo, o primeiro ano, aonde é que eu quero chegar com os alunos do primeiro ano? Os pais do primeiro ano precisam estar conscientes. Então, você precisa explicar as fases de escrita para os pais. Então, sugiro que vocês façam lá uma tabela, né, de onde você quer chegar. Nós queremos chegar em um momento que todos os alunos estejam alfabéticos. E aí você explica o que é pré-silábico, você explica o que é silábico com valor, a fase silábica alfabética, a fase silábica sem valor que eu esqueci. Então, são 5 fases. Então, pré-silábica, silábica sem valor, silábica com valor, silábica alfabética e alfabética. Então, durante todo o ano, a criança vai passando por várias fases. O pai precisa saber disso, pai e a mãe. Né? Porque na medida que o ano vai passando e você vai fazendo outras reuniões de pais, você vai mostrando para o pai, olha, ele iniciou, por exemplo, pré-silábico. Aí lá no final do primeiro trimestre ou no final do primeiro bimestre, o seu filho chegou a silábico com valor, tá bom? Não tá bom? Precisa melhorar? O que ele tem que melhorar? Então, se for silábico com valor, ele tá com valor aonde? Nas vogais ou nas consoantes? Né? Em que momento do ano isso aconteceu? Então, o professor precisa passar isso para os pais, e isso, gente, dá uma baita de uma segurança para eles, porque eles percebem o que você está falando. Você tem propriedade do que você está falando, tá? Então, se você não sabe sobre as fases de escrita, procura saber. Vou gravar um vídeo futuramente falando sobre as fases de escrita, mas tem bastante conteúdo na internet, inclusive, e essa é uma matéria do curso de pedagogia, então a gente precisa chegar na escola sabendo do que se trata, tá? E o pai e a mãe precisam ter essa consciência. E aí vocês vão falando sobre os objetivos de todos os anos. Então, no segundo ano, qual é o objetivo que eu quero alcançar com aquela criança? No terceiro, em português e matemática, tá? No quarto e no quinto também, tá? Principalmente língua portuguesa e matemática. Se o pai e a mãe questionar sobre as outras matérias, é importante que você saiba que tem um material didático ali próximo. É a baliza de todas as outras matérias, né? Se uma criança não sabe língua portuguesa, não sabe ler com proficiência, ela não vai conseguir interpretar um texto de história, por exemplo. Né? Lógico que as outras matérias são muito importantes, mas no Fundamental 1, a gente precisa priorizar a alfabetização e a compreensão da leitura. Né? E também não adianta ler mecanicamente, ele tem que entender o que lê. Então, como é que você, professor, vai levar essa turma a alcançar esse objetivo? Você precisa ser claro com os pais. E aí, gente, puxando esse gancho sobre o trabalho pedagógico do professor, é importante que vocês já deixem claro qual é a tarefa do professor e qual é a tarefa do pai e da mãe. Hoje é um problema social os pais acharem que a escola e o professor é responsável pela educação global da criança. E não é bem assim. Então, na escola, a gente ensina, instrui. Né? A gente vai ensinar a língua portuguesa, a matemática. Só que para que essas coisas aconteçam, o aluno precisa estar com uma postura de aluno. Né? Ele tem que saber que vai para a escola para estudar.
né? Tem outros vídeos que eu falo sobre autonomia, vou deixar aqui também em anexo aqui nos comentários. Vou deixar aqui na descrição. Tenho vídeos também que falam sobre a questão quando o filho não aprende. Então, gente, podem usar esse material, é importante, de repente, para os pais terem um norte onde consultar, o que deve fazer, né? Principalmente os pais que se mostram preocupados. Mas tem pais que não sabem. E aí cabe a nós, professores, explicar qual onde acaba a minha obrigação e começa a do pai. Né? Então, se você disse na reunião de pais, com todas as letras, as palavras, e demonstrou a sua disposição pedagógica, onde é que você quer chegar com a criança, aí é o seu limite, tá? A partir do momento que a criança leva o dever de casa, por exemplo, eu acho o dever de casa importantíssimo. Então, a criança aprendeu algo na escola, leva o dever de casa para reforçar aquilo, para acomodar as informações. Né? Nós temos vários teóricos onde a gente estuda, né, como professor, que tem esse processo de acomodação, e ele acontece quando a criança ela põe em prática aquilo que foi aprendido, inclusive com a gente. Se a gente está aprendendo uma coisa nova, ela vai ser colocada em prática, e nesse momento a gente consegue acomodar e internalizar efetivamente aquele novo saber. Né? Isso dá um incômodo, né? Porque a gente tem a impressão de que não sabe, de que não consegue, de que é muito difícil. Para a criança não é diferente, mas ele precisa passar por isso. E quando ele passa, ele percebe que ele é capaz. Né? Então ele precisa superar esse momento de dúvida, de achar que não sabe, de achar que não consegue. Tá? E os pais, eles são peça importantíssima, porque quando a criança chega em casa e realiza o dever de casa, sabendo ou não sabendo, com dificuldade, sem dificuldade, aquilo dá várias ferramentas para a criança. Então, a autoconfiança, a certeza que sempre vai ter alguém ali para ajudar, para apoiar. E aí, aos poucos, ela vai adquirindo autonomia, tá? Então, não deixe de ver o vídeo sobre autonomia que eu coloquei aqui, que também vai te ajudar muito. Tanto para você como professor, como para os pais, né? Uma ferramenta importante para os pais também, ouvir certas coisas que geralmente pais, principalmente que não têm filhos em idade escolar e de repente se veem dessa posição, eles não têm a informação. Então, somos nós que precisamos passar, tá bom? E aí, gente, eu sugiro que vocês coloquem algumas partes da LDB, né? Da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para esclarecer que isso não é uma invenção da tua cabeça. É algo que está em lei, previsto em lei, e para que eles saibam os limites e as necessidades de responsabilidade de cada um. Então, a criança tem a obrigação dela, o pai tem a obrigação dele, o pai e a mãe, e a professora, juntamente com a equipe pedagógica da escola, tem a sua obrigação, e tudo isso é previsto em lei. Tá? Vocês não vão tirar nada da cabeça de vocês, vão inventar. Então, é importante que o pai e a mãe saibam que você não está inventando. Né? É algo que é fundamentado. Então, tem uma partezinha na LDB que acho interessante colocar lá. Vou colocar aí para vocês na tela. Artigo 22, 22º da LDB. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda, convivência, assistência material e moral e educação dos filhos menores. Então, aqui fica bem claro qual é a obrigação do pai e da mãe. Então, o pai precisa matricular a criança na escola, precisa levar a criança todos os dias. Então, é importante que os pais saibam que a escola vai cobrar a educação moral. Então, sabe aquela criança que não para, que não se comporta, que acha que veio para a escola para brincar? Tá errado lá na casa deles, mas não basta só você falar, olha, você tá errado, você tem que dar educação pro seu filho. Não adianta só falar, gente, a gente tem que ser embasado. Né? Então, a LDB deixa bem claro que a educação, a moralidade e a educação dos filhos menores é responsabilidade do pai e da mãe. A atribuição dos professores, artigo 7º da LDB. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação, ao desenvolvimento profissional. Colaborar com atividades de avaliação na escola com famílias e comunidades. O professor deve, sim, se envolver com os familiares quando se diz, quando a gente vai falar sobre questões pedagógicas. Né? É a obrigação do professor, então é o que eu estou te falando. Quando você estiver com o pai e a mãe, às vezes eles não sabem. E aí cabe a nós, professores, informar. E por isso que a gente precisa estar bem embasado, tá?
Tem um outro artigo, que é o 229 da LDB, que diz assim: os pais têm dever de assistir, criar e educar os filhos menores. De novo, gente, a responsabilidade pela educação dos filhos é dos pais e não dos professores. É lógico que a gente acaba extrapolando, porque criança que vem sem um mínimo de comportamento social, a gente vai acabar ensinando. Só que, como a gente cobra, a criança acaba sofrendo, porque ela não teve esse preparo em casa. Então, é importantíssimo que vocês conscientizem os pais de que é necessário que seja feito um preparo em casa, onde a criança tenha consciência que ela vai para a escola para estudar, para aprender. Né? Parece óbvio, professora, mas não é. Você que é professor já há algum tempo, você que é professor iniciante, provavelmente se assustou, né? Porque lá na faculdade de pedagogia não falam pra gente da realidade do chão da escola, mesmo que a gente vá, faça os estágios. Quando a gente pega a sala de aula e a gente tem aquele contato mais íntimo, né? Mais efetivo, e são muitas horas com a criança, a gente consegue perceber essas nuances. Então, gente, primeira reunião de pais, pelo amor de Deus, falem isso para os pais. Deixem claro, para que eles não queiram colocar nas suas costas, professor, a responsabilidade que é dele de casa. Né? A sociedade ela está um pouquinho conturbada nesse sentido, né? Devido a todas as mudanças históricas, onde o pai e a mãe precisam sair para trabalhar. O meu TCC, quando eu fiz pedagogia, foi justamente esse, sobre a qualidade do tempo da mãe, no caso, né? Meu filho era pequeno e eu queria saber se a atenção que eu estava dando para o meu filho era suficiente. E eu descobri lendo, né, realizando o meu TCC, produzindo o meu TCC, que as crianças, elas entendem a ausência dos pais, desde que os pais façam promessas, tenham compromissos com as crianças, de utilizar um determinado horário, um tempo diário com a criança, nem que seja 1 hora, meia hora, mas que esse tempo seja de qualidade. Né? Então, eu criei um filho assim e digo que eu estou satisfeita. Eu já sempre trabalhei muito, trabalhei o dia inteiro. Nós que somos professores acabamos trabalhando o dia inteiro e nós somos pais e mães, né? E a gente precisa mudar essa concepção nos pais. Muitos pais têm tempo, mas não de qualidade. E acaba perdendo tempo precioso cobrando os professores de uma coisa que é responsabilidade deles. Então a gente precisa fazer esse trabalho de conscientização, né? Eles precisam ter consciência. A gente faz a nossa parte e a gente informa, né? Isso é uma maneira também, gente, de não adoecer, porque o professor já tem uma carga muito grande de trabalho. Então, quem não conhece o trabalho pedagógico e fala que o professor trabalha pouco, trabalha de segunda a sexta, eu sei que eu estou falando aqui com pessoas da área e vão entender o que eu estou dizendo. Eles não têm a obrigação de saber, mas a gente sabe. Né? Então, se a gente for ficar carregando mais uma carga que não é nossa, a gente acaba adoecendo. E tem muitos professores doentes por causa disso, tá? Então, dica preciosa que eu dou: não carregue algo que não é seu. Então, saiba separar o que é sua responsabilidade, o que é responsabilidade dos pais, e aquilo que for seu, faça com excelência, faça da melhor forma. Né? E aquilo que não for da sua responsabilidade, passe para frente. E entregue a responsabilidade para quem é de direito. Então, se a criança ela não sabe se comportar, ela não tem educação, ela não se comporta na fila, ela brinca o tempo todo, ela não vai aprender. Né? Isso porque não depende só de nós. Certo? Então, e isso dá um alívio bastante grande na gente, quando a gente conhece a legislação e o limite das coisas. Né? E quem tem que dar esse limite é o profissional, senão a gente acaba ficando doente. Então é isso, gente. Mais uma vez eu venho aqui também com sentimento de desabafo, né? Porque muitas vezes a gente não tem com quem falar. Eu sei que eu tô falando com uma rede, talvez muitas pessoas vejam, talvez poucas pessoas vejam, eu não sei. Mas se eu conseguir alcançar alguns professores, algumas pessoas, minha missão já tá dada. Porque alguém vai receber esse vídeo e vai falar: nossa, eu precisava ouvir isso. Era necessário ouvir isso. Então, você que tem essa missão na educação, esteja consciente das suas obrigações e dos seus limites.
para que você não adoeça, porque você é muito necessário, certo? Então é isso. Vou pedir para que vocês curtam o vídeo, compartilhem, apertem o sininho para receber as notificações de outros vídeos que eu vou colocando aqui. Tem muito material que você pode utilizar com os seus alunos, né? Você pode pegar esses vídeos são tutoriais, ensinos de matemática e outras coisas que eu faço para as crianças. Vocês podem transformar eles em QR Code. Eu vou deixar aqui embaixo um link de um site onde você consegue colar o endereço do vídeo e transformá-lo em QR Code. Né? Aí você pergunta para sua gestão se você pode colar na agenda aquele QR Code, é um conteúdo educativo, distribuir de repente na reunião de pais, para que eles tenham a consciência, porque lá no fundinho eles querem o melhor para os filhos deles. Né? A maioria dos pais querem o melhor para os filhos deles. Só que às vezes é muito mais fácil, teoricamente, naquele momento, delegar a responsabilidade para terceiros. E nós somos profissionais da educação, sabemos que não é bem assim, né, gente? Porque depois o futuro vai cobrar, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham uma boa semana, que tudo dê certo. Eu tô gravando esse vídeo no dia 19 de maio de 2024, espero que ele se perpetue, que ele dê frutos por muito tempo. E contem comigo, tá? Mandem um e-mail, meu e-mail aqui embaixo, comentando, dando sugestões, relatos. Eu gosto muito de ouvir relatos de professores que gostaram do vídeo, ou que não gostaram, ou que acham que alguma coisa tem que melhorar, gente, mas eu faço de coração, porque eu tenho bastante preocupação com a educação. Muitas vezes eu mesma já pensei em desistir, mas para muitas pessoas como eu, desistir não é uma opção, tá bom? É isso. Então, um beijo, fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.